Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Rental Cash. Hoje estamos em São Paulo gravando, né, com um convidado muito especial. Vou depois passar para o Julian para apresentar esse convidado. Mas gostaria de comentar que o Rental Cash é um apoio da Vai, que é uma empresa de tecnologia e de rastreamento para locadoras. Também nós temos a Brick, Habla, Associação das Locadoras, JG Corp, e também alugueldecarrobarato.com. Bom, Julian, feita aqui a introdução, por favor, apresente hoje o nosso grande convidado. Bom, hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, Luiz Fernando. Luiz Fernando, conta um pouquinho pra gente a tua história, a tua trajetória de vida. O que você fala aí pra gente, Luiz? Conta aí pro nosso público. Vamos lá. Eu comecei com meu pai, com meu irmão, que vocês conhecem bem, na nossa empresa. Era uma corretora de seguros, ainda temos isso. Mas logo na sequência, meu pai quis se aventurar com uma empresa de ônibus. Fiquei alguns anos da minha vida fazendo na empresa de ônibus, mas em 2001, um amigo do meu pai também, que estava na Avis, na época, chamou meu pai para abrir uma locadora. E começou uma sociedade entre eles para abrir uma locadora. Isso foi em 2001 mesmo. E começamos essa locadora. Era meu pai com esse amigo, só que na verdade sempre meu pai foi eu e o meu irmão representando. E fomos. Eu não vou me recordar quantos anos durou isso, mas eu ainda tinha meus 20 e poucos anos. E talvez talvez não, o erro foi meu na época lá, acabou que a sociedade não deu certo. E era o José Mário, da Marina Locadora, para quem conhece. Mas a locadora continuou, eu e o Paulo continuamos com a locadora. E isso nós estamos desde lá, 10 anos depois, quase 10 anos depois, nós pegamos um contrato de uma empresa em Salto. Era um contrato bem significativo para a gente. E eu fui atrás de montar uma operação mais perto da onde era esse contrato. E os deuses me levaram até Indaiatuba. Eu tinha uma expectativa de mudar, de sair de São Paulo e ir para lá naquele momento, que acabou não se concretizando, mas a locadora acabei montando lá. Para abrir a locadora lá, a gente pensou numa operação de hack, que foi o que me levou a Indaiatuba, a proximidade do aeroporto de Viracopos. E na época nós conversamos com a IES Aluguel de Carros, ainda na figura do Raimundão. Raimundo Nonato. E no hotel que a gente estava hoje ali, ainda era Bourbon, se eu não me engano, sentou eu, o Paulo, o Raimundo e o Célio Fonseca e fechamos o negócio de uma franquia da IES. Olha só, interessante. Lá em Indaiatuba. IES foi muito forte, né? Uma rede bastante forte, né? Foi, né? Quando eu entrei nela, ela tinha quase 100 franquias, tinha 80 e poucas franquias. Quando eu entrei, foi. E era uma rede muito legal. Eu aprendi muito lá. Isso foi em 2011, aproximadamente. Em 2015, salvo engano. Eu me tornei lá presidente do Conselho de Franqueados. E, por ironia do destino, quando eu ia começar a trabalhar com o Raimundo, eu assumi a presidência, fui para Belo Horizonte. E no dia que eu fui para Belo Horizonte, o Raimundo faleceu. Nossa, caramba! E ali a gente tinha um trabalho a ser feito com o Raimundo e acabou que não aconteceu com o Raimundo. O Célio Fonseca assumiu naquele momento, nós ficamos lá, trabalhamos. A esposa do Raimundo acabou que ofereceu as cotas da IES, compramos, eu e o Paulo compramos, na verdade dividimos eu, o Paulo e o Eládio. Olha só, nós compramos o Eládio junto. Caramba!
Compramos as cotas. Sim, o Eládio também foi franqueado IES, né? Exato, verdade. Isso. E ali nós nos tornamos amigos ali. E daí depois de um tempo na IES, acabei me tornando CEO da IES, aprendi muito a trabalhar em rede, desde a época dos franqueados. Foi quando eu aprendi que era uma rede de verdade de aluguel de carros. Aprendi o tamanho do Brasil, que a gente fica aqui... Vocês são do Paraná, eu sou daqui de São Paulo, a gente fica em estados mais desenvolvidos, a gente não tem ideia do tamanho do Brasil. Sim. As diferenças, né, do país, né? É impressionante a diferença. São vários países, né? Não, eu me lembro que naquele momento, numa discussão que houve num grupo lá, um determinado franqueado, eu não vou me lembrar, eu acho que era do Pará, não posso errar. Se ele ouvir, se ele for do ramo ainda, ele ouvir, ele vai se lembrar. E ele estava reclamando que o nosso sistema era online e ele precisava de um módulo offline do sistema por causa da internet. Era muito ruim. E uma das pessoas, um dos outros franqueados falou: olha, você tem que trabalhar com redundância. Se você depende da internet, você precisa de duas. Você não pode trabalhar com uma só. Uhum. E ele falou: olha, aqui tem 3 provedores. Quando cai um, cai todos. Não adianta, eu posso ter os 3. Mas não tem essa variância que você está acostumado aí. Aqui não existe. Aqui, quando cai um, cai todos. Então, não... Eu lembro que a IES tinha muitos franqueados em cidades bem pequenas, né? Então tem essa dificuldade. Tinha. E tinha... Eu não vou nem lembrar agora todas as cidades, mas a IES tinha cidades bem pequenas, bem pequenas. Na verdade, era um conceito deles. O Raimundo, quando eu falei que eu queria trabalhar com o aeroporto, ele falava: quem disse que para ter locadora você precisa trabalhar com o aeroporto? De fato, não. Mas hoje a gente sabe que, assim, depende da atividade, facilita. Não é Mas eu entendo o conceito deles, respeito. Mas então, ali eu aprendi muito o que é trabalhar em rede. Exatamente. Em 2018... veio a oportunidade que nós fizemos, foi meio que uma fusão com a Europcar, lá com o Paulo Gaba e a Autotour, e eu fiquei até ano passado ajudando o Paulo lá com a Europcar, e foi uma outra escola que eu tive de rede, mas daí foi aprender com uma rede global, o que é uma rede internacional, o que são os países, o que acontece, como muda a precificação, como tudo aquilo que eu vi na IES não é nada disso no mundo. E assim, muitas das vezes quando eu consultava preços de locação fora do Brasil, e tinha uma lógica que eu nunca entendi, eu passei a entender. Às vezes as pessoas não entendem que eles consultam faz uma pesquisa lá para 6 dias e de repente muda para 7 dias, o valor cai em vez de aumentar, sim. Aquilo. Hoje eu entendo essa lógica, eu sei porque acontece isso. E eu não fazia a mínima ideia. Eu tinha um sistema lá, eu tinha a Infosistemas, eu tinha o Locavia na IES. E a única integração que a gente tinha para trabalhar com o OTA era a Rent Cars. Não tinha mais nada. Depois entrou a Carro Aluguel e a gente não tinha nada. Esse era meu mundo. Sim. Era limitadíssimo. Era um mundo de 2 OTAs e carro de seguradoras. O site... foi no finalzinho da IES que nós conseguimos fazer um site online com reserva online. E mesmo assim, era cheio de restrições. Cidades pequenas, franqueados pequenos, não tinha disponibilidade, era uma luta. Quando tinha disponibilidade, o franqueado não olhava a tarifa se olhava, estava na lua. Eu queria mexer de forma forçada e não me deixavam. Muitos desafios. Trabalhar, mas foi uma escola de franquia, primeiro na IES, franquia, tamanho do Brasil. E depois eu tive uma escola de locadora internacional. Um grande peso, né? O nome, uma marca muito forte. É uma marca muito forte, uma marca... de fato, eu aprendi o que são os contratos corporativos, a precificação. Tá? Eu aprendi muita coisa que eu não fazia nem ideia. Então, nisso eu aprendi. Eu queria aproveitar esse gancho, eu vou passar daí a bola para o Luiz, para te fazer uma pergunta. Mas você falou uma sigla... que muita gente não tem ideia do que seja, a OTA.
Mas Que bicho antes é de esse? qualquer coisa, eu vou passar a bola para o Luiz para ele fazer uma pergunta sobre OTA, né? E aí o Luiz traduzir essa história para a gente, contar um pouquinho do que ele está fazendo hoje. Vai lá, Luiz. Luiz, até se você quiser explicar um pouco mais, o que é OTA, né? Essas letrinhas, né? E aí você falou da questão global, né? Que é muito utilizada, talvez não é tão comum aqui, né? Ou talvez não para o nosso segmento, mas para outros segmentos de turismo. Mas explica para a gente o que é uma OTA. A OTA é Online Travel Agency, né? Então as pessoas aprenderam a conviver com os sites de aluguel de carro, de passagem aérea, hotéis e essas coisas. E um site como a Rent Cars, é uma curiosidade, em 2016, 17, alguma coisa assim, nós fizemos na IES uma pesquisa qualitativa sobre aluguel de carro, falando de marcas de aluguel de carro, e era para ver o reconhecimento da IES, se tinha ou não. E naquele momento, eu não me recordo se foi 16 ou 17, naquele momento foram, acho que 16 grupos que nós fizemos, nada tão grande quanto pode ser, mas assim, em 16 grupos que nós fizemos, a maior locadora do Brasil, a maior não, a mais reconhecida era a Rent Cars, não era a Localiza, não era Unidas e não era Movida. Era maior. Ideia, e nem é uma locadora, nem né? é uma locadora. Exatamente. Pois então, traduzindo, OTA é uma locadora de carros online, né? É uma agência de locação online de carros. É uma agência, então uma Rent Cars é uma OTA e ela é uma agência, ela não é locadora. Ela não é locadora. E muita gente acredita que... Interessante isso. Exatamente. Esse é um conceito muito interessante, né? E quando você falou sobre a dificuldade de trabalhar com online, né? E nesse processo aí, foi realmente num momento de virada de chave, porque os locadores estavam acostumados a trabalhar mais no manual, no presencial, e quando entram as OTAs, né? Rent Cars, carro aluguel, e tem rental cars e outras internacionais, acaba mudando muito o formato do modelo de negócio e a estratégia também dentro da locadora. Então, por isso essa dificuldade de você acompanhar isso, porque o online muda muito rápido, né? Totalmente. E foi uma dificuldade na IES, porque quando a gente conseguiu fazer o sistema online, a integração online, você mexia no preço lá no sistema, automaticamente mexia na OTA. Na OTA, né? Quando nós fomos para a Europcar, a Europcar é uma deficiência dela de sistema. O preço dela demora praticamente 2 dias para ser alterado. Nossa. E 2 dias é uma vida no online, né? Porque se você pegar esses sistemas de IUD, de flutuação de tarifas, né? Eles mudam 3 vezes no dia, 2 vezes por dia. Então, quando você demora 2 dias, dependendo do grau de competitividade que você está buscando, é uma eternidade. Baseado na taxa de ocupação, né? Então, dependendo da tua taxa de ocupação, você tem que variar o teu preço, né? Exatamente. E tem que ser online, Tem que ser online, não tem jeito, gente. A precificação hoje tem que ser online. Sim. Não tem jeito. E tem que ser rápido. Exatamente. Ótimo. Agora esclarecemos o que é a OTA, a OTA, né? Fala um pouquinho, Luiz, como que você está hoje, você falou um pouquinho da tua trajetória, o que você vem desenvolvendo hoje para o setor de locação? Depois de toda essa escola, esse ano eu tive a oportunidade de ser convidado lá pela Flexways para fazer um trabalho com ele e desenvolver um mercado de afiliação de locadoras aqui no Brasil. E eu aceitei e gostei desse projeto porque eu venho há anos com franquia e vejo a dificuldade de ter novos franqueados. O mercado de franquia no Brasil é um mercado desgastado, né, de locadora, exatamente, porque a própria Localiza, que é o que é hoje, os franqueados sofreram muito na transição, quando a Localiza começou a comprar os franqueados ou não renovar seus contratos para ficar com as cidades. As internacionais vêm, não dá certo, volta e o franqueado fica na mão. Nós tivemos na IES franqueado que era ex-Avis, ex-Unidas, ex-tudo de lá, ex-Hertz. E daí essas marcas voltam, daí algumas outras saem da IES e vão para essas marcas internacionais. Mas quando eu era IES,
para quem que eu perdia? Eu perdia para quem tinha melhor distribuição de reservas. O franqueado de aluguel de carro, a transferência de know-how é muito limitada. Porque você transfere o know-how relativamente rápido, né? Alugar carro não é fácil, não é a operação completa entre comprar, vender, é algo muito extenso, mas hoje falando de reservas exatamente, essa transferência de know-how, alugar carro, por pegar o cliente no balcão, entregar carro, isso é relativamente fácil. Uhum. Mas uma rede como a IES não tinha força para a captação dessas reservas. Ela ficava muito presa a poucos canais. Eu vejo outras redes menores hoje, como a Lug, a Rede Brasil, a LocaX, eu não vou me recordar se tem alguma outra, mas assim, eu vejo muito legal, mas assim, quando eu converso com eles, é sempre o mesmo problema. O que você tem? Dificuldade de reserva. Chegar o cliente lá, né? Exatamente. E quando a Flexis me convidou, e não era num sistema de franquia, eu pensei na flexibilidade disso, que eu poderia trazer esse canal de demanda para as locadoras, que para quem está no hack, é o que ele mais precisa. Ele precisa de canal de distribuição, ele precisa distribuir os preços deles e a locadora dele em vários canais. E isso é muito difícil. E no modelo da Flexis eu achei muito tranquilo. Eu não quero saber quantos carros você tem, eu não vou te cobrar por carro, não importa se você é grande, pequeno, eu não quero que você mude a sua fachada, que você mude o seu uniforme. É isso que eu ia comentar. Não é uma franquia. Não é uma franquia, é uma afiliação. Uma afiliação. Ou seja, você continua tendo o teu próprio nome, normal, mas você é representante de uma outra marca. Exatamente. Uma rede. É um afiliado. Como é chamado, é um afiliado. Então, assim como a gente entra em grandes marcas e vê lá a marca de uma outra bandeira internacional, é a mesma coisa. Então você vai continuar com a sua locadora, alguma coisa, rent-a-car, aluguel de carros, e vai colocar uma plaquinha ao lado do balcão, uma identificação afiliado Flexis. Legal. E você vai ter acesso a praticamente todos os canais de distribuição de reserva do mundo, todos os sites do mundo inteiro. Ou seja, as OTAs não só nacionais, mas internacionais também. Salvo engano, são 48. Caramba. 48 conexões que nós temos lá. Então, assim, não são todas que vendem para o Brasil. Nós já estamos em 50 países. Então, assim, não são todos que vendem para o Brasil, mas do Brasil praticamente todas estão conectadas, mais algumas internacionais que vendem para o Brasil também. Então, já abre um leque de opções para locadora. Exatamente, porque a gente escuta muito, né, Luiz, a locadora assim, como é que eu vou fazer para angariar um cliente, para trazer um cliente, né? A gente sabe que as gigantes, elas dominam o mercado de rent-a-car, mas existem milhares de locadoras, ou centenas talvez, a gente sabe que os números divergem bastante, mas assim, a gente vai para Recife, a gente vê um monte de placa de locadora, a gente vai para Salvador, a mesma coisa, e outros lugares. E esse pessoal tem muita dificuldade de, poxa, como é que eu faço para receber cliente de fora? Às vezes ele quer receber um cliente de fora do país, que tem até uma rentabilidade maior, né? Então, interessante. Sim, e hoje tem muito, né? Você citou Salvador, há poucos dias eu estive em Salvador. No aeroporto de Salvador não tem mais aquelas grandes redes no balcão do aeroporto, né? Então ninguém mais está hoje preso àquele balcão do aeroporto. Que locadora existe? Aquelas que estão no aeroporto. Não. Não está mais assim como você falou de Recife, o Nordeste todo tem muitas locadoras perto do aeroporto, outros lugares mais, outros menos, mas ninguém está preso àquele balcão, porque as pessoas chegam com a reserva pronta, né? Dificilmente. Aconteceu comigo esse caso em Salvador. Eu não cheguei lá, eu acabei parando lá por um problema de voo. Eu não tinha uma reserva, mas é um caso completamente atípico e fiz a reserva na hora no meu celular. Eu não fui na única locadora que tinha disponível lá, eu não fui. Eu fiz a reserva no meu celular, onde eu estou habituado e vida que segue. Então, assim, mesmo tendo balcão no aeroporto, você acaba fazendo a reserva online. Sim. Então,
Isso ajuda demais. Eu acho que a Flexis é uma excelente oportunidade aí para quem está no hack, quer desenvolver o mercado e ter mais oportunidade e receber parte dos clientes que essas gigantes têm. Sim. Eu acho que nós podemos assim, agregar bastante coisa. Nós temos um sistema de geração de reservas muito legal. Em breve está implantando uma flutuação de tarifas direto no nosso sistema. Legal. Que vai ajudar com as taxas cobradas, com o que o afiliado vai cobrar. Então, vai flutuar para ele dentro do que ele sugerir lá dentro. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade. Legal. Luiz, queria aproveitar, eu tive com o teu irmão lá em Las Vegas esse ano, lá no Car Rental Show, e a gente fez uma visita numa locadora, inclusive. E uma pessoa do grupo, a gente estava num grupo de mais de 30 pessoas, de brasileiros, né? A gente foi visitar uma locadora americana e saiu uma pergunta assim, quanto vocês pagam de comissão, né, para OTA, né? Que Sim. isso é uma polêmico uma esse negócio discussão extremamente polêmica. E eles falaram assim, olha, a gente paga 30% de comissão, algumas 28%, chega talvez a 26% no mínimo, mas a gente paga de 26% a 30%. Mas, e aí a gente falou, poxa, isso é muito... Eles falaram assim, olha, é um mal necessário, porque para mim é uma coisa muito clara. Quando você entra como um afiliado ou você entra Sim. numa OTA... Você não tem nenhum custo, você não paga nada e ele está te mandando uma reserva. Isso eles explicaram lá, falaram para mim lá, para o nosso grupo. Aí eles falaram assim, eles estão mandando um cliente de graça para você, é um cliente novo que está chegando na tua locadora. Eu vou ter que pagar uma taxa para eles, mas assim, eu não investi em marketing, não investi em publicidade, não investi em absolutamente nada. Ele chegou, paga uma taxa alta, que é assim, muita gente fica muito brabo com isso, mas eu estou recebendo um cliente. E eles falaram assim, esse cliente, ele chega na minha locadora, se eu conquistar aquele cliente, a próxima vez ele vem direto. Exatamente. Ele não vai. Se isso não acontecer, a culpa é sua. A culpa exatamente, a culpa é da locadora que não trabalhou. Você que não reteve ele como deveria reter. Ele é cliente, a primeira vez ele é um cliente da OTA. Exatamente. Se a segunda vez ele for o cliente da OTA e não for direto a você, pode ter certeza que você cometeu algum erro na sua operação, ou o seu CRM não funcionou, ou sua equipe você não atendeu direito. Alguma coisa aconteceu. Os OTAs que não nos ouçam, né? Pois é. Mas acho que esse é um ponto bem importante, e acho que você pode reforçar, mas talvez falta um entendimento que a OTA é uma parte estratégica do negócio, né? Esses dias eu fui conversar com um empresário e fui apresentar a Flex e ele falou, não, mas como que funciona? Porque eu trabalhava com a Rent Cars, mas esse negócio de pagar 30% de comissão para eles não funciona. Eu falei para ele, mas como que seus clientes hoje vêm de onde? Não, a gente anuncia no Google, a gente faz alguns trabalhos e tal. Eu não continuei entrando em grandes detalhes, porque daí você tem que fazer uma conta financeira demais, né? Mas eu expliquei para ele, eu falei, olha, e se você deixar de tá no Google, que você acaba selecionando, você limita muito esse seu anúncio, por mais que você faça, você limita muito. Eu anuncio no Brasil. Você está limitado a quem consultar. Custa caro, vamos ser sinceros. Brigando com as grandes marcas e com as OTAs. Ele não vai colocar nem perto do volume. Talvez o valor que ele coloque lá seja consumido em algumas horas, né? Pouquíssimas horas. Porque ele vai ter que colocar lá uma... Se ele for, um exemplo, você falou de Recife, vou restringir a Recife. Se eu vou colocar lá um Google de Recife, só para Recife, eu vou ficar com o meu mercado local. Se eu quero o mercado do Brasil, eu vou ter que pôr para o Brasil. Isso vai ser consumido em alguns minutos numa locadora regional. Então, não faz sentido. E esse é um preconceito que eu ouço desde a época de eu não vou pagar 30%. Você não vai pagar 30%. Coloca o preço que você quer e acrescenta os 30% e deixa trabalhar. Mas daí eu perco competitividade. Olha, tem algum problema aí.
De fato, em alguns momentos para a gente não interessa e você tem que trabalhar mais caro, isso depende do seu pátio, como você citou agora há pouco, Júlio. A tua ocupação está alta, está baixa. Agora, esses 30%, não é só, é 30%, e tem um custo de distribuição de reserva que todo o sistema cobra. Então, assim, é 30% que é do marketing, tem o custo de distribuição que é desenvolvimento de sistema. Sim. Isso é para todo mundo. Todo mundo paga isso. A hotelaria paga, a passageira paga, e todo mundo paga, todo mundo desse meio paga por isso. Sim. Então, eu entendo as pessoas não quererem pagar por isso. Mas o taxista hoje paga para os aplicativos de aluguel, os restaurantes pagam para os aplicativos de distribuição. E é tudo nessa faixa. É tudo nessa 25, faixa. 30%. Não, e tem OTA, no nosso caso lá, tem OTA que é 8%, tem OTA que é 12%, tem OTA que é markup, você não sabe quanto ele vai cobrar quanto ele quiser, depende do dia, da hora, do que der na vontade dele. Sim. Mas você não pode pensar na comissão dele, você tem que pensar no seu preço ali, o que você vai fazer e colocar essa comissão acima. No caso da Flexes, a gente trabalha bem... você vai colocar um preço net e quem vai trabalhar as comissões somos nós. Então, de novo, se você for falar em competitividade, você vai acompanhar e vai ver. Depois eu te dou o relatório e você vai saber o que aconteceu. Mas esse custo precisa ser desmistificado. Na IES eu tinha experiência que a gente trabalhava com bastante carro reserva. Sim. E eu tinha franqueado que trabalhava todas as seguradoras. Na época tinha diária R$35, R$40. Pois é, que é nada. E daí você fazia a conta com a OTA, pagando comissão e tal, sobrava líquido para ele 80. Mas ele estava revoltado com os 30% da OTA. Exatamente. Ele estava faturando o dobro do que ele faturava para a seguradora, que ele era feliz. Sim. Mas ele não queria pagar os 30% da OTA. Mas olha que, não é negócio. Olha que comparação bacana, hein, Luiz? Daí era birra, não é mais... Nós não estamos mais falando da tua operação. Eu posso dizer que talvez o que tenha acontecido, né, que criou a birra lá de trás, né, quando a OTA chegou aqui, quando a Rent Cars, o Luiz até pode falar um pouco, né, Luiz, do histórico da Rent Cars também, mas eu acho que naquele momento se criou talvez tenha sido vendido de uma forma incorreta naquele momento, sem explicar realmente a vantagem que a locadora tinha. E aí criou um rótulo, né? Muito ruim para o segmento. Virou um demônio no mercado, né? Mas acho que a grande dificuldade foi o entendimento do mercado, como o Luiz falou, né? Esse exemplo que você trouxe daí, de começar a trabalhar com o site da própria empresa teve uma dificuldade de entendimento de como trabalhar com isso. E você falou muito bem, aéreo, hotelaria, passeios, pacotes, isso já trabalha há muito tempo nesse formato, né? E por que não a locadora de veículos adotou isso como algo... Lá fora, algumas locadoras entendem um pouco mais isso estrategicamente, o modelo. É muito caro hoje você montar uma estrutura de marketing pensando em anunciar em Google, e não é só Google, é Facebook, Instagram, Bing, tem vários outros modelos de afiliados e tal. Imagine uma locadora cuidar de tudo isso e ainda... E outra coisa, quando você faz anúncio, você está pagando por todo mundo que tá vendo aquilo lá. Numa OTA, você paga só pelo sucesso. Sim. Enquanto isso, ela está divulgando a marca, está levando você a outros clientes que você não ia conseguir alcançar de uma maneira muito mais correta, né? É que esse desenvolvimento, quando as pessoas falam, eu posso fazer, isso faz sentido quando você tem o volume das gigantes que a gente conhece. Quando você é um regional, esse desenvolvimento é muito caro. O Júlio está aqui a vida inteira com o sistema e você tinha um hub, na época você trabalhou com um hub de reservas também. E tinha o custo de distribuição dele, não era, você compra meu hub. Não, cada reserva que eu te gerar vai ter... E é assim que funciona, com todos os canais, em todo lugar. Mas na locadora criou-se isso. Eu me lembro que em gestões anteriores da Abla, foi criado, vamos fazer uma OTA da Abla. Nesse momento eu era diretor regional da Abla. E não vou citar os envolvidos, mas eu falei, gente, vocês têm que entender que não é uma OTA. Não é só anunciar, não é só ter um site que faz isso. O site é a parte
Falei, não, mais simples, mas isso qualquer um desenvolve. Eu falei, é que tem todo um trabalho. Que tá por trás disso, né? Eu ainda na época eu falei, olha, você tá reduzindo o trabalho daquela OTA a um site. Não é isso. Você tá dizendo que é muito fácil o trabalho deles. Aquela equipe que eles têm lá, na época eu citei a Rent Cars, eu falei, você tá falando que aquela equipe deles lá não serve pra nada. Você tá falando que a Abla vai fazer igual... E sem funcionário, e eles têm uma equipe gigante. Eu falei, alguém tá errado nessa história. Eu acho que eu sei quem é, mas tudo bem. E tanto que isso nunca saiu. Um dia eles colocou lá, mas eu acho que eu nunca vi funcionar. Se algum dia saiu, isso não saiu. Não. Mas assim, era algo... Mas eu vi matérias dentro da própria revista da Abla, de empresários do setor, não podemos aceitar esse comissionamento e tal. É que não adianta, eu acho que podemos negociar, podemos pensar, mas assim, essa não vai mudar. Você vai continuar pagando comissão para alguém, essa é a realidade. Isso é uma realidade de todos, não tem jeito. Vai continuar acontecendo. É igual quando tem distribuição de reservas por GDS. As pessoas sonham muitas vezes em ter, se a gente tivesse um GDS e tal... É caro. É muito mais caro ainda. Exatamente. E cada reserva é caro. E assim, a reserva realizada, concluída ou não, é outro problema. Se vai dar no show, né? Exatamente. Se usou, vai ficar caro. Exatamente. Então, gente, aquela frase, não ter almoço grátis, é mais pura verdade. São só decisões que você tem que fazer. Sim. Eu vou alugar só aqui, meu regional... Tá tudo bem, a decisão, a empresa é sua, você toma essa decisão. Agora, se você quer alçar outros voos e atingir outros clientes, não tem outro caminho. Se você falar, não, eu sei um outro caminho, não sabe. Desculpa, mas não existe. Não tem. E ficou bem claro pela teus anos de experiência aí. Eu acho que somos o meu, somos o do Luiz, aí são muitos anos aí de experiência. A gente sabe bem como é que funciona. E são coisas que não tem como ir contra, né? Não tem jeito. Não vai. Então... Mas resumindo aqui os pontos, Luiz, na sua opinião, né? Como que a locadora deve trabalhar com a OTA, né? Porque, a gente já colocou aqui todos os pontos, né? Eu acho que também tem alguns pontos, tem os pontos positivos, tem alguns pontos negativos, mas vamos supor, hoje eu sou uma locadora pequena e eu quero expandir, abrir um número de possibilidades de trazer mais clientes e tal, não só falando estrangeiro, mas aumentar dentro do Brasil. Qual seria o caminho ideal, assim, principalmente da consciência de trabalhar com uma OTA? Eu acho que o empresário ele tem que tomar a decisão de um percentual de frota que eu vou trabalhar no RAC. Quanto que eu vou colocar para trabalhar no RAC? E desse percentual, ele tem que disponibilizar isso para os canais e daí ele tem que trabalhar o preço que ele gostaria. Vamos lá. E vamos estudar a demanda. E começa a trabalhar... Não vê reserva, porque assim, uma coisa tem que ficar claro, que quando você tem gigantes envolvidos, muitas vezes o cliente pode te escolher pelo nome. Até que você tenha esse fortalecimento de marca, muitas vezes o cliente escolhe pelo preço. E a OTA a gente sabe muitas vezes como as pessoas querem aparecer primeiro ou ter o menor preço. Não tem jeito. Ou é o cliente que vai selecionar a primeira opção que ele vai ver, né? Mas, em geral, eles procuram ordenar por preço e vão selecionar lá. Sim. Então, nem sempre o mais barato leva, porque, às vezes, o mais barato também tem uma marca que as pessoas não gostam, já são conhecidas porque as pessoas não gostam. Já teve algum problema com ela? Tem a reputação também, né? Tem a reputação. Pode escolher por qualidade. Então, põe o preço que você gostaria, e estuda a demanda, vê o que retorna e vai calibrando. Todo mundo sabe até onde pode chegar. Eu só acho que não pode trabalhar com a birra, que eu brinquei agora há pouco. Não adianta com a birra. Não adianta você pensar, eu não quero pagar os 30%. Não vai funcionar. E assim, sem isso, hoje no RAC, gente, você fica muito limitado, a não ser cidades pequenas que têm um alcance menor, né? Mas se a gente falar em cidades maiores, aeroportos, se você não trabalhar com esses canais... Desculpa, mas você sempre vai estar limitado. Você pode fazer um trabalho campeão e você pode ser excelente, sem demérito de ninguém aqui, mas
Sem esses canais não vai. Pelo menos uma ou outra OTA você precisa. Não tem você sozinho não tem o alcance. E outro ponto então, eu acho que é importantíssimo entender como trabalhar dentro. Acho que a própria OTA, né, o próprio site, ele também já te traz ali uma análise do mercado em relação a posicionamento e a preço, né? Sim. Você pode escolher ali o seu preço e também o seu posicionamento. Lógico, olhando sempre para casa, não dá para olhar só o vizinho. Exato, não né? adianta você só olhar seu concorrente. Você tem que saber na tua casa. E como você falou, cliente caiu, tem que desenvolver um trabalho com ele de qualidade para que a próxima vez que ele pensar em alugar ou for indicar alguém, que ele pense na sua marca, na sua locadora. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Eu acho que é muita questão de consciência, de como trabalhar isso. Né? As pessoas não sabem, mas tem muito usuário de OTA que usa o OTA para efeito de pesquisa. Ela quer saber o preço, que ela quer comparar, porque é um caminho fácil de você comparar o preço da concorrência. Sim. Exato. E eles muitas vezes procuram vai direto no site. Então, se você pegar esse cliente uma vez e conversar com ele, de novo, que as OTAs não nos ouçam, né? Corta aí, vamos bloquear eles. Mas se você conversar direitinho com o cliente e falar, olha, numa próxima vez, liga direto pra gente, fazemos alguma coisa especial, tal. A chance de você reter ele é muito grande. É muito grande. Eu acabei que fiz amigos em OTAs no período, né? E ouço histórias de tudo, até que gigantes fizeram contra as OTAs. Uma hora a casa cai. Então não adianta sacanear a OTA, mas reter o cliente... É papel da locadora. É papel da locadora. O que eu digo sacanear é porque já teve de derruba a reserva e finge que é no show e tal. Descobre, né? A OTA vai pegar... Uma hora vai. E assim... vai te cortar e essa conta vai chegar para você. Porque a OTA vai mandar uma pesquisa, né? Exatamente. Por que você cancelou? Daí vai, opa, peraí, mas eu não cancelei, né? Exato. Então, assim, sem pegadinhas com a OTA, porque isso não funciona e isso vai pegar fácil, não vai demorar, vai ser rápido. Então, mas reter o cliente é seu papel. E isso a OTA não é contra, ela também não vai, ela não vai brigar com você. Faz parte do seu papel. A locadora é sua lá e reter o cliente, o cadastro é seu, ele vai para o teu sistema, ele não fica restrito ao sistema da OTA. Que legal. Só para deixar claro, acho que a gente falou aqui de alguns momentos de franquias, de afiliados, né, que são modelos totalmente diferentes. Né? Completamente. Então, só para deixar claro, então hoje o modelo da Flexways, né, é um modelo de afiliação, onde você negocia diretamente com a Flexway, que a Flexway disponibiliza não só a tecnologia, mas também toda distribui a sua locadora para praticamente todas as OTAs do mundo, inclusive as brasileiras. Meu objetivo não é fazer o comercial. Não, mas é para deixar claro esse modelo, né? Claro, exatamente. O modelo de franquia, ele tem um custo de entrada, ele tem toda uma burocracia de entrada e saída também. Na Flexway você não tem custos de entrada e saída, você não tem nenhum restritivo em relação a isso. É lógico que você tem um contrato a fazer com a afiliação, mas não os custos são de geração de negócios. Você paga pelos negócios gerados a você. Não houve negócio gerado, não tem nenhum custo inerente a isso. A franquia você tem seu royalty, independente da geração ou não... E é bem diferente nesse sentido. Legal. Então, um é bem mais simples que o outro. Perfeito. As obrigações são bem mais leves, são bem mais tranquilas. Acho que é legal ter essa diferença, né, de como funciona uma coisa com a outra. Sim. Mas foi muito legal. Dependendo de mim, a gente vai ficar falando de OTA a semana inteira. Eu sou suspeito. Exatamente. De falar sobre OTA e tal. Eu acho, Luiz, agradeço demais aí a tua presença. Foi uma aula aí, de verdade. Eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Legal. Esse é um assunto, eu particularmente ouço desde sempre, né? E muitas locadoras têm essa falta de clareza em relação ao OTA, né? Então acho que é um dos assuntos aqui, e nosso papel aqui do Rentalcast é trazer todos os tipos de assuntos, opiniões de pessoas, né? Para colocar para o mercado entender. E se alguém tem alguma dúvida, pode procurar o Luiz, me procura, o Julian também. Eu acho que o nosso papel aqui é divulgar as ideias e as informações. Né? Não, com certeza. Eu acho que
o preconceito ainda é muito grande. E tem que cair esse preconceito. Sim. As pessoas têm que entender que é realidade. Não é lutar contra a realidade. Essa luta está perdida. É isso mesmo. Boa. Muito bom, Luiz. Muito obrigado pela presença. Obrigado aí por estar aí com a gente aí nesses minutos aí. Foi muito, muito produtivo. E vou deixar para você últimas palavras aí, se tem algum recado, alguma coisa que de repente ficou para trás, mas agradeço demais aí a oportunidade. Obrigado vocês pela oportunidade aqui de falar. Me sinto privilegiado aí de ser um dos primeiros aqui com vocês. Eu gosto desse assunto, eu acabei me envolvendo muito com o hack das locadoras, gosto disso. Muitos desafios aí a gente vê, mas é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, o pessoal precisar me procurar aí, tá no LinkedIn, me acham lá, fácil. Não tem muito o que falar, falamos tudo aí, eu acho que bom, deu para passar tudo que o pessoal sabia. Que beleza. Precisava saber. Bom. Tá Valeu. bom? Luiz, obrigado pela tua presença, por compartilhar aqui esses minutos com a gente. E convido vocês a acompanharem o Rentalcast nas redes sociais, no nosso LinkedIn, no nosso site, rentalcast.com.br, e mandem suas sugestões de ideias, de discussões, de convidados, né? Participem também, esse Rentalcast aqui é de todos, é do setor, então a gente aguarda, nós nos vemos no próximo episódio do Rentalcast. Valeu, pessoal, um abraço.